Jardim pediu mais um goleiro. Será que vem algum nome? E aí, Samuca? Esse gancho aí, vamos falar de goleiro? Vamos lá, temos 8.000 pessoas aí com a gente, e é uma informação que a gente trouxe no Central da Toca mais cedo. O Cruzeiro avalia a possibilidade de trazer um goleiro, e aí tem uma explicação. Até teve um nome sugerido, Gabriel Vasconcelos, que é cria do Cruzeiro, né? Fez um bom campeonato brasileiro pelo Juventude. O Vitória comprou porque o Arcanjo ia ser vendido para o Fluminense, né? O Arcanjo não foi vendido e o Gabriel continuou lá no Vitória. Não tem nenhum avanço nesse sentido até o momento, mas como que a gente chegou até essa informação é que o Cruzeiro realmente avalia essa possibilidade, porque o Leonardo Jardim, ele chegou para o Cruzeiro, ele assistiu aquele clássico, né, contra o Atlético Mineiro, e na estreia dele foi o jogo em que o Léo Aragão atuou. E o Léo Aragão foi muito mal, né? E aquilo ali trouxe uma certa desconfiança no sentido de ele vinha bem, ele teve essa falha, ele estaria pronto para uma ausência do Cássio, seja aí por causa de alguma lesão ou precisar ficar fora mesmo de algum jogo aí em Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso trouxe uma reflexão e aí o Cruzeiro avalia essa possibilidade, porque aquela atuação do Léo Aragão, né? A gente não está aqui para crucificar ninguém, mas deixou uma interrogação importante ali na comissão técnica do Leonardo Jardim. E o momento do Cássio, acho que contra o América, eu vi muita gente falando sobre falha no gol do América. Talvez pudesse ter feito algo melhor ali, mas não vi dessa forma. Depois ele fez boas defesas, pegou os pênaltis, pegou 2 pênaltis, né? Então, talvez seria ali um goleiro com uma rodagem maior, caso precise. O Cássio hoje é titular do Cruzeiro, né? Não vejo o Cruzeiro também. Não, vamos trazer quem aí? Um goleiro que chegaria para uma condição assim de titularidade? Léo Jardim do Vasco. Tipo isso. Não acho que o Cruzeiro faria esse movimento, mas as conversas são no sentido de precisamos de um goleiro com mais rodagem em Série A para, em uma eventualidade, ele está ali pronto. É o que vem sendo discutido no momento, viu, Caramujo? Boa. Então é isso, né? Vamos ver aí se pinta um outro goleiro. Confesso que quando falaram assim, buscar um goleiro, um nome que me agrada é o Maílson, que era goleiro do Sport, que está jogando lá na Arábia Saudita. Parece que o contrato dele acaba agora em junho. Assim, poderia ser um nome interessante, talvez, para o Cruzeiro tentar. Não sei se o pessoal lembra dele, se acha interessante. O Jordi Souza já mandou um volta Fábio aqui, que não vai acontecer, viu, Jordi? Então, sim. A gente entende esse desejo aí de grande parcela da torcida, mas não vai ser o caso, não. E aí, gente, tem nomes aí interessantes para vocês, para essa função? Deveria trazer mais alguém ou vamos confiar mais aí no Otávio, talvez? O Caramujo, eu confesso que eu gostaria de ter tido um pouco mais de tempo aos olhares do Leonardo Jardim. Eu também compreendo que talvez um jogo somente seja muito pouco para você fazer esse tipo de avaliação, embora o Léo Aragão não tenha deixado boa impressão ao treinador. Acho que existe também uma avaliação diária, né, de como ele vem rendendo nos treinamentos, mas talvez ele esteja prezando um pouco mais pela experiência nesse momento do que desenvolver jovens jogadores, como é o Léo Aragão, como é o próprio Otávio. Eu confesso para você que quando o Cruzeiro renova com o Léo Aragão, que era até então o terceiro goleiro do Cruzeiro e praticamente nem era utilizado, acho que é porque o Cruzeiro entendeu que tinha potencial no atleta para que o Cruzeiro pudesse fazer essa espécie de renovação. E aí avaliando no dia a dia, né, conversando com a preparação de goleiros, acho que tudo isso fortaleceu a ideia do Cruzeiro de uma renovação com o Léo Aragão. Eu ainda vejo com o olhar de que precisaria de um pouco mais de tempo. Eu, no primeiro momento, eu não via tão emergente assim ao Cruzeiro. Mas, de qualquer caso, o Leonardo Jardim é quem está vivendo o dia a dia, né, dentro da toca.
ele possivelmente conversando com a sua comissão, com a preparação também de goleiros, tenha identificado algo que seja mais emergente. Acho que o mais importante é tirar essa pressão agora vivida também pelo Cássio. Acho que o goleiro, é difícil a gente pegar 1, 2, 3 temporadas de um goleiro que consegue fazer, né, que algo seja regular, temporada após temporada, e acho que é importante a gente também estar ciente, acredito até que o próprio Cruzeiro já esteja ciente quando contratou o Cássio, né? O Cássio já passou o seu auge, e isso é verdade. É um goleiro extremamente importante, experiente, né, vencedor no mundo do futebol, mas ele já passou o seu auge. O que não quer dizer que nesse momento ele não seja bem aproveitado aqui no Cruzeiro. Vejo com essa oscilação completamente natural. Mas trazer um goleiro nesse momento, você pode ter certeza que deixaria o Cruzeiro ainda mais competitivo internamente. E isso, de alguma maneira, também pode mexer um pouco com o Cássio. Eu acho que é um movimento pensado muito por conta, e o Samuel até traz isso para a gente, né, da leitura do treinador. E aí é uma questão de o torcedor e o departamento de futebol confiar no técnico. O Léo Aragão é um atleta jovem, ele teve boas apresentações, mas a primeira impressão do Leonardo Jardim foi aquele confronto contra o Democrata, então acaba que isso pega um pouquinho, tem também a análise ali do dia a dia, e o Cássio vem vivendo um momento ruim. Não acho que ele prejudicou o Cruzeiro nesse último confronto contra o América, mas o Cássio vive um momento ruim, é necessário a gente falar isso. Quando o Cássio chega no Cruzeiro, ele chega muito bem, tem aquele jogo contra o Botafogo que ele faz grandes defesas, no próprio jogo contra o Red Bull Bragantino ele vai bem na partida, só que depois ali, eu acho, da final da Copa Sul-Americana, o Cássio, onde o Cássio tem uma atuação decisiva de uma maneira ruim, ele começa a cometer também alguns erros e ele inicia 2025 jogando mal. Então o Cruzeiro precisa também de ter um goleiro mais experimentado ali no banco de reservas para poder entender se o Cássio não estiver pronto, ou se o Leonardo Jardim não tiver tanta confiança no Cássio, para que ele possa apostar num goleiro de mais qualidade e que esteja ali com mais vivência dentro do futebol. Vejo muita gente falando do Otávio, eu gostaria muito também que o Otávio tivesse oportunidades, mas a gente sabe como que é o futebol. Para um goleiro de 18 anos, se ele entra, se ele não vai bem, a possibilidade da galera meio que enterrar a carreira do Otávio é muito grande. E eu não sei se o departamento de futebol daria todo o suporte necessário para que ele lidasse com isso sem perder o jogador. Então eu entendo a movimentação do Leonardo Jardim em olhar para a ideia de ter um goleiro mais experiente, mas eu gostaria que o Cruzeiro não deixasse de lado o Léo Aragão e nem o Otávio. São dois jogadores muito jovens e que podem ajudar muito o Cruzeiro. Mas nesse momento eu consigo entender a escolha do Leonardo Jardim por um goleiro mais experiente, mais rodado. Eu não farei esse movimento não, viu, Caramujo? Eu acho que o Cássio é um goleiro ainda que eu tenho confiança. Acho sim que ele não vive o melhor momento, né? Na verdade, o ano passado ele teve melhores atuações, mas muitas das falhas desse ano eu acho que acabou sendo mais pesadas do que realmente ela aconteceu. Lógico que ele falhou, tem passado, né, uma impressão de que está ficando mais lento, mas eu ainda confio no Cássio como titular. O Léo Aragão, assim como quando alguns pediam aqui a titularidade dele diante de boas partidas que ele fez nos amistosos nos Estados Unidos e até contra o Berlândia no Campeonato Mineiro, eu ainda falava que o Cássio era o meu titular, justamente com receio de acontecer com o Léo Aragão o que aconteceu contra o Democrata de Valadares, que foi as falhas ao ponto de os mesmos que pediam, né? Uma boa parte ele como titular, agora já trata ele como se não servisse nem para o banco de reservas. E eu vejo o Léo Aragão com potencial, sim, de ser esse goleiro reserva do Cruzeiro, e além disso temos o Otávio, né? Então eu não acho necessário, porém quem está lá no dia a dia e tem capacidade para fazer essa análise é o Léo Jardim. Se ele pleiteia, então, esse jogador nesse momento, é porque ele vê que realmente precisa. Eu não o faria.